Hoje estou aqui pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Amém. Louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida de todos que estão aqui, dizer que o Senhor Deus, Ele é bom, não me esquecer das entidades superintendentes desta casa, falo dos pastores superintendentes e de todos aqueles que estão na linhagem de liderança desta casa, dizer que o Senhor é maravilhoso. E congratular ao nosso amado missionário Juí pela bênção a qual ele descerra nesta casa há pouco tempo. Então é uma grande bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje é o culto de ensino, quarta-feira. Uma grande bênção estar aqui com a amada igreja. Parece que hoje, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre crentes blindados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. O nosso tema é crentes blindados. Aleluia. O equipamento espiritual para a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então, quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 até versículo de número 18. Por se tratar de um culto de ensino, realmente vamos aqui criar um método de estudo em que juntos vamos aqui estar a aprender. Mas também não me deem questões assim, né? Só porque o Santos é aquele que gosta de questionar. Efésios capítulo 6, versículo 10 até versículo 18. Sintam-se à vontade a todos e aqui cada um vai contribuir com aquilo que tem, com aquilo que tivermos em seu coração, com aquilo que aprender nesta casa. Efésios capítulo 6, versículo 10 até 18. Eu vou ler o versículo 10, a igreja vai ler versículo 11. Vou ler a parte A, a igreja a parte B. Assim mesmo, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então, versículo de número 10 do capítulo 6 do livro do Efésios. Podemos avançar, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura a Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos, repito, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçai-vos na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, o último versículo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica
por todos os santos. Glória a Deus. Vou pedir aqui ao missionário para proceder uma oração. Pai, mova o teu Espírito, abençoa esta tua palavra, que tenha livre trânsito em nossos corações, mova o teu Espírito para que possas nos blindar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Meus amados em Cristo Jesus, já que acabei de agradecer, de aceitar esse espaço concedido, e vamos aqui avançar dentro do nosso tempo. Meus amados, eu quero acreditar que só por eu falar um tema a vós, eu trouxe para vocês uma compreensibilidade intelectual que talvez possam entender ou ter uma compreensão já bem antes de eu começar a desenvolver, já bem antes de eu começar a dissertar sobre aquilo que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Falando de crentes blindados. A palavra do Senhor, a qual acabei aqui de proceder à leitura juntamente com a amada igreja, nos trouxe uma compreensibilidade plena em questão daquilo que realmente são as armaduras espirituais. Nós sabemos muito bem que este livro foi escrito por o nosso apóstolo Paulo, que antes era Saulo, depois, por meio do milagre do Senhor, Deus o converteu, o Senhor o converteu, ele passou a pregar, a anunciar a palavra do Senhor. Nós temos o conhecimento de que foram 13 livros que o Paulo escreveu, alguns dizem 14, mas na verdade ficamos nessa vertente. Outrora, o apóstolo Paulo, ele acabou ministrando, continuou pregando a palavra do Senhor, e o livro de Efésios, ele escreveu enquanto estava preso. Ele foi preso por meio, na verdade, da palavra do Senhor. Enquanto ele estava aprisionado, ele não parou de ministrar, não parou de ensinar, ele sempre continuou pregando a palavra do Senhor, mesmo na prisão. Por isso, no último versículo deste capítulo de número 6, Paulo disse que eu sou embaixador de prisões, pois padeci por meio de prisões eu aprendi, e por meio de prisões eu cresci. Então, neste último versículo do versículo 20, o Paulo, ele acabou se autodenominando de embaixador de prisão. Mas nesta vertente, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma grande compreensibilidade intelectual em questão daquilo que são as armaduras espirituais. Por isso que nós, como crentes, servos de Deus, nós precisamos entender quando falamos de blindados, crentes blindados, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria que a igreja repetisse e dissesse crentes blindados. Crentes blindados. Glória a Deus. Nós precisamos chegar até esta tamanha glória de sermos blindados pela graça do Senhor. Quando falo de blindado, nós já ouvimos quando existe uma ação, há aqueles blindados, há polícias, há militares, há pessoas, há agentes que ficam lá. Talvez quando há uma comissão presidencial, governamental, secretarial do Estado ou qualquer coisa, há sempre presença de blindados. Principalmente em tempo de campanhas de eleições depois, nós resistamos o momento em que a cidade toda ela estava rodeada de blindados. Isto quer dizer, que é isto? Para garantir a segurança, para garantir a proteção, para garantir a segurança e tranquilidade pública em tempo de uma situação que a igreja ou que a comunidade ou que o país estava a padecer. Nesta sequência, a palavra do Senhor nos fala acerca da armadura de Deus, a armadura espiritual que toda a igreja precisa carregar em sua vida. Nós, como servos de Deus, nós precisamos carregar o blindalismo do Espírito Santo para que nós sejamos blindados pela glória e poder de Deus. Indo pouco a pouco, estudando estes versículos que acabamos aqui de ler, a Bíblia Sagrada diz, no versículo 10 primeiro, no demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
O que a Bíblia Sagrada ela traz para nós nesta passagem? A Bíblia Sagrada nos traz uma compreensibilidade de nós estarmos mantidos dentro da força do poder de Deus. Há pessoas que se acham estar dentro da presença de Deus, que outrora já não estão dentro da presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar dentro da atadura do Espírito Santo. Nós precisamos estar dentro da atadura da presença de Deus, porque faz parte para nós alcançarmos a armadura espiritual. Ninguém, na verdade, vai alcançar a armadura espiritual sem estar no Senhor. Ninguém vai alcançar a armadura espiritual ou vai carregar a armadura espiritual sem estar mantido dentro da presença do Senhor. Por isso, Paulo, antes dele avançar, ele disse: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e depois na força do seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Por quê? Porque a força, quando estamos dentro, fortalecidos na presença de Deus, o Senhor, Ele desce e Ele nos usa, porque nós estamos dentro da graça dEle. Por isso que a igreja precisa, o que nós precisamos é estar mantidos dentro da unção, dentro da presença, para que nós possamos ser restabelecidos da glória, para que nós possamos ser restabelecidos das virtudes, para que nós possamos estar restabelecidos da graça, da unção poderosa da parte do Senhor. Porque nós, sem armadura, em nenhum lugar nós chegaremos. Sem armaduras espirituais, em nenhum lugar nós iremos chegar. Por isso que nós precisamos nos blindar da presença de Deus. Por isso que nós precisamos estar blindados com a graça de Deus, para que nós possamos resistir de todas as ações negativas que o inimigo outrora vai estar lançando contra nós. Versículo 11, a Bíblia diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. É como se alguém tivesse o escudo e não tivesse a couraça, e não tivesse a fé, vamos supor. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque quando nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, aí já não há dúvidas. Nós podemos andar em pedregulhos, nós podemos andar em telhaços, nós podemos andar, porque já temos armadura, já estamos seguros dentro da presença de Deus. O medo já não estará em nós. A tristeza não irá nos abalar, porque nós carregamos toda a armadura de Deus. Aleluia. Diga: eu preciso de toda a armadura de Deus. Aleluia. Nós precisamos carregar toda a armadura de Deus, para que o inimigo ele não tenha poder. Mas há um porém. Por isso que no versículo 12 a Bíblia diz que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Há vezes que acontece uma situação em nós e nós achamos que a situação é normal. Não está a acontecer porque é normal. Há crentes que gostam de normalizar as coisas. Nem tudo é normal. Tem certas coisas que nós achamos normal, enquanto não é normal. Por detrás disso há um inimigo. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra todos aqueles seres espirituais que atuam no mundo espiritual, para que nós possamos ter o domínio dele, mas não lutar contra a carne e o sangue. Por que a Bíblia diz isso? Há vezes que estás na escola, em um trabalho, vamos supor, um casal que está dentro de uma casa, estão a brigar. O marido responde à mulher, a mulher responde ao marido, ora diz: é você, a mulher aponta no marido.
Você sendo uma mulher crente, um homem crente, você não precisa lutar pela boca. Ao vivo, dobra joelho, diz: Senhor, se a minha esposa está a agir assim, se o meu marido está a agir assim, porque há um espírito mau que lhe usou, há um espírito mau que lhe possuiu. Se há esta tribulação, minha família assumia a faculdade para mim, minha família apoiava-me em tudo, eu não tinha problema nenhum, eu sempre recebia apoio dele, mas hoje meu tio, meu pai, diz que já não quer me apoiar. Você não pode procurar lá coisas, se eu te defender de que dobra os joelhos, diga: Senhor, eu estou aqui. Amém. Eu quero que o Senhor opere. Amém. Eu quero que o Senhor me ajude. Pode até dizer que o teu contrato já vai terminar. Aquilo é para você não. Há outros que, quando vêem que o contrato já está quase, fazem nhonga, né? Para o RH, para chefes. Por favor, se eu ficar desempregado, o que é de fazer? É de ficar. Mas nós, em Cristo Jesus, não precisamos usar ferramentas carnais negativas. Nós precisamos dobrar joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui e o Senhor está comigo, eu tenho esta fé. Então, Senhor, opere. Se o contrato era de uma semana, você é de ver contrato já de 1 ano, de 7 anos. Você, mas o que é isso? Por quê? Porque você não está a lutar com a carne, não está a usar a sua própria força, mas está a deixar Deus operar. Se há problemas, entregue tudo nas mãos do Senhor, pois o Senhor, Ele é digno, Ele tem poder de libertar, Ele tem poder de restaurar. Por isso precisamos deixar Deus operar. Se há uma discussão na sua família, se há problema na família, se há situações na família, nós precisamos dobrar os joelhos. Há pessoas que têm uma pouca fé, há pequeno problema, já está a correr para o curanderismo, já está a correr para aquilo, já está a correr para aquilo, em forças humanas. Vender o sangue? Não, nós precisamos lutar no mundo espiritual. Pois tudo que acontece no mundo carnal se manifesta primeiro no espírito. O espírito recebe e se manifesta. Daí você pode me perguntar: eu já sonhei que era doutora, mas por que não se realizou? Em nome de Jesus Cristo, aleluia. São mistérios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós precisamos aprender a nos manter conectado com a presença de Deus sempre, para que a graça do Senhor não nos deixe. Muita gente hoje em dia não busca a orientação de Deus. Muita gente hoje em dia não busca a conexão com Deus. Gostam de tomar suas próprias decisões e deixam Deus fora. Por isso há muita luta, há muita derrota, porque não deixam Deus operar. Porque se nós formos a deixar Deus operar, o milagre vai acontecer. E aquilo que outrora nós pensávamos que estávamos embaixo, a vitória nós teremos, porque Deus está conosco. Aleluia! Então, versículo 3 diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então já está aí a verdade, o objetivo de termos essa armadura. É para resistir no dia mau. Aleluia. Há questões que aparecem em nós. Há problemáticas que outrora sobrevêm em nós. E nós ficamos aí a balançar. Será? Aqui estou com Deus, aqui o que está a acontecer, aqui estou... Quando nós temos a armadura espiritual, nós resistimos. Nós passamos a ser crentes inabaláveis, crentes que não são abalados, crentes que já estão blindados com a graça de Deus. Por isso nós precisamos carregar a armadura espiritual para resistirmos no dia mau. Há turbulência, há situações, pequena coisa, já está a chorar. O mais engraçado é que muita gente não aprenderam a chorar para Deus. Eu já vi pessoas a chorarem para
seus pais, tios choram mal, não tenho o que comer, mas nunca choraram para Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui, estou a passar por turbulências, estou em uma questão de saúde, uma situação de saúde em que não está a me ajudar drástica. Então, Senhor, me ajuda, estou aqui. Nós precisamos aprender a se prostrarmos, a chorar para o Senhor, pois o Senhor, Ele é a nossa esperança. O Senhor é que tem aquilo que nós precisamos. A nossa vitória, o nosso sucesso, as nossas grandiosas bênçãos estão nas mãos do Senhor. Por isso, para que nós possamos alcançar essas bênçãos, nós precisamos estar dentro da presença de Deus, para que nós possamos resistir todas as sequelas. Não há problema que resiste diante da presença de Deus. Hoje você pode estar no vale, hoje você pode estar a passar por uma sequela, mas o que precisamos acreditar e confiar é que um dia irá passar. E já está, em nome do Senhor Jesus, amém? Quando nós temos esta credibilidade em nosso coração, temos esta certeza em nosso coração, nós alcançamos a vitória, porque nós carregamos esta armadura. E quando nós carregamos a armadura espiritual, nenhum mal nos vence. Por isso que a armadura espiritual, as armaduras, posso assim dizer, porque não é só uma, né? As armaduras espirituais, elas nos defendem de várias incidências, de várias questões que outrora estejam, ou estiveram, ou estão em nosso meio. Igreja do Senhor, vamos nos manter conectados em Deus. Vamos buscar a armadura espiritual. Porque você pode dizer que eu tenho fé, mas não tens a couraça. Não tens a couraça da justiça dentro de si, que é a integridade. Não tens a couraça da justiça dentro de si, que é a presença do Senhor. Um anjo protetor que nos defende, que nos protege de todos os dardos inflamados que o inimigo tem lançado contra nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da justiça. Esta couraça que aqui estou a dissertar. Quando nós estarmos mantidos dentro da presença do Senhor, nós estaremos vestidos da couraça da justiça. A couraça é uma peça protetora que fica no peitoral, né? E atrás, que nos defende, que fica dentro da armadura, que nos defende quando somos atingidos, somos atacados. Temos pessoas de pouca fé que com pequenas situações perdem, caem, desistem. Há pessoas que já não estão mais dentro da igreja por causa de sequelas, por causa de problemáticas. Há pessoas que já não estão a buscar a Deus em espírito, em verdade, porque estão em situações, porque já encontraram um bom emprego, já estão abençoados, já têm fortunas na vida, já têm riquezas, posso assim dizer, colocar no plural. Mas se esquecem que o Senhor é que deu, que o Senhor é que dá. Então, se nós não temos, nós precisamos sempre dizer Ebenezer. Aleluia. Nós precisamos sempre dizer glória a Deus, porque um dia o Senhor, Ele vai nos restabelecer. Então, amada igreja, continuemos firmes. Nós temos que também calçar, uma das armaduras é calçar os pés para a preparação do Evangelho da Paz. O que é isso? O que é calçar? Deus nos criou, mas nós estamos a usar as bênçãos do Senhor para outros fins. Nós estamos a usar aquilo que Deus nos deu para outro fim. Há pessoas que ficam todos os dias a fofocar. Tem fofoca que constrói, mas também tem fofoca que destrói, não é? Você sai daqui da igreja, vai para casa, diz: mamãe, hoje aprendemos sobre crentes blindados. O pregador estava a falar, você está a fofocar, está a falar aquilo que você viu, porque fofoca é falar a verdade. Mentira é você projetar, inventar história. Então você pode sair daqui e dizer: eu lá ouvi aquilo, ministraram aquilo, pregaram aquilo,
E foi uma bênção. Ontem foi uma... Mas também você pode ser daqui, começar a falar coisas lá fora, dizer que... aquele irmão... Mas dizem que a verdade deve ser dita, né? Mas, por isso eu disse, tem fofoca que constrói e tem fofoca que destrói. Nós precisamos controlar isto em nós. Nós podemos ouvir uma coisa de um irmão que falou para uma outra irmã e nós ir falar para aquela irmã com aquela irmã discutir. Só porque você falou. Mas se você ficar no seu lugar, deixar passar, aquilo pode passar. Mas se você diz para ela, exortando uma verdade que é boa, construtiva, você pode estar também a construir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nós precisamos nos calçar que o nosso ser seja ser de evangelizar, seja ser de preparar o evangelho da cruz, para ministrar, para alcançar nações. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas em nossos corações e lida ao mundo. Então, se nós somos cartas, o nosso ser deve refletir uma verdade digna, um ser digno, um ser santo e agradável, para que nós possamos pregar o evangelho da luz, o evangelho que constrói. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque todos ministram essas músicas seculares, também pregam, anunciam qualquer coisa, mas nem tudo nós podemos o quê? Acatar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós não podemos acatar, precisamos nos manter focados naquilo que a graça do Senhor Jesus, ela traz para nós, para nos manter conectados com a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Nós precisamos carregar o escudo da fé. Precisamos carregar o escudo da fé, termos a esperança de que realmente nós estamos preparados para recebermos a vitória que o Senhor Deus preparou para nós. O escudo, nós sabemos o que é escudo, né? Os militares lá usam sempre como um laço protetor nos inimigos, quando são lançadas balas, coisas, eles usam para se autodefender, autoproteger. Então nós como crentes precisamos estar blindados com o escudo da fé. Por mais que você passe por uma situação, as balas venham, ataques sobrevenham, nós precisamos nos manter na fé em Deus. Amém. Precisamos estar mantidos. E esse escudo da fé é que nos ajuda a nos proteger. Podem aparecer sequelas, podem aparecer situações, mas quando nós carregamos o escudo dentro de nós, ele nos defende, ele nos protege, ele nos ajuda para com que os dardos inflamados, aquelas situações que o inimigo projetara, não tenham poder sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós precisamos carregar as armaduras espirituais. Nós precisamos carregar realmente o capacete da salvação. Porque quando nós temos capacete da salvação em nós, o capacete que é? Nós usamos capacetes para nos proteger de qualquer incidência. Outrora para os engenheiros, para os que estão lá no campo, a fazer atividades. Então, o capacete de salvação nessa vertente, o que a Bíblia nos diz, nos traz, é um capacete que nos traz a credibilidade, porque a salvação começa aqui na terra. Se você é salvo, a salvação começa na terra. Enquanto estamos aqui, nós já temos sinais da salvação, de que nós já estamos salvos pela fé. Por isso dizem que somos salvos pela fé. Já estamos salvos pela fé. Já estamos renovados pela fé. Já estamos enriquecidos pela fé. Por quê? Porque a fé nos leva a carregarmos a salvação em nós, a termos a credibilidade de que nós estamos a viver a arena da salvação. Amém. Por isso, alguém pode dizer, você está preparado para ser salvo hoje? Se Deus aparecer hoje, você pode dizer que, eu preparado? Mas quando você carrega a consciência da salvação em ti, já tens a credibilidade de que o Senhor, Ele já te alcançou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós precisamos ser blindados,
temos que ser crentes blindados. Blindados com toda a armadura espiritual para que o inimigo não tenha poder. Por mais que ele queira nos atingir, por mais que ele queira nos atacar, ele não terá espaço, porque nós já carregamos a armadura de Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém. Meus amados, para não avançar tanto, porque eu quero acreditar que mexi com coisas aqui. Então, a quem tiver uma questão, agora eu vou conceder esse espaço para juntos avançarmos, para não querermos chegar muito além. Então, quem tem uma questão sobre crentes blindados, que são equipamentos espirituais para a vitória, equipamento espiritual para a vitória, nós vamos aqui realmente perceber de vós se é uma questão. Tem aqui homens de Deus, estou aqui hoje abençoado com homens de Deus que poderão outrora ajudar. Se tens uma questão daquilo que nós aqui tivemos como abordagem nesta pregação, neste ensino, glória a Deus, vamos lá orar depois, vamos. Santo Deus, Rei da Glória, graça te damos por este momento ao qual o Senhor nos dera da palavra, e agora vamos a um momento de questões, perguntas. Tem uma questão lá do outro lado. Paz do Senhor. Desculpa, só uma questão bem rápida aqui. Nós falamos que aqui no versículo 12 que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas logo a seguir vem o rol das coisas contra as quais nós lutamos. Aqui enumera principados, potestades, príncipes das trevas. Será possível aqui com o coletivo, se calhar, destrinchar um bocadinho sobre o que seriam potestades, o que seriam principados, não é? Que nós estamos a lutar contra eles. Então, se calhar, termos uma ideia de como distinguir a eles, não é? Está certo de que é um nível espiritual, mas há uma distinção entre eles, não é? Então, é basicamente esta a minha questão.